Boa tarde, tudo bem? Já almoçaram? Tudo tranquilo aí com vocês? Bom, hoje é dia 10 de setembro, hoje é quinta-feira. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quinta-feira, dia de alegria. Ok, e hoje nós vamos começar com aula de geografia. Então vamos pegar a apostila de geografia e vamos abrir na página 251. Então vai abrir a apostila na página 251. O 2, o 5 e o 1. Tá certo? Nós vamos continuar falando sobre espaços públicos, né? Aprendemos na aulinha passada, falamos sobre algumas atividades que vocês podem fazer nos espaços públicos e nos espaços privados, que são os espaços públicos. Os espaços públicos são aqueles espaços que vocês podem frequentar, que vocês não precisam pagar para entrar naquele lugar. É uma praça, é um parque, certo? E os espaços privados é o shopping, é o cinema, são as escolas, né? Todos os lugares onde pertence a uma única pessoa, né? Aquela pessoa é a dona do estabelecimento, então você paga para frequentar aquele espaço, tá bom? E hoje, na página 251, nós vamos falar sobre parques e praças. E aí tem uma imagem. Nessa imagem aí eu vejo dois adultos, né? Duas pessoas, duas mulheres, empurrando duas crianças no balanço, né? E aí eu pergunto para vocês, nós vamos conversar. Em qual local as pessoas estão e o que elas estão fazendo? Elas estão aonde? Num parquinho, né? Num lugar público. As crianças estão brincando no balanço. Há espaços públicos como esse no lugar onde você vive? Perto de vocês tem uma pracinha também com brinquedos onde vocês podem ir brincar? Podem? Muito bem. Você e sua família frequentam esses espaços? Vocês costumavam ir, né, antes da pandemia, porque agora as pessoas não estão podendo circular muito, né? Mas isso é uma conversa, cada um está na sua casa, né? Então, cada pessoa tem o seu lugar de diversão, o seu lugar de ar livre, de passear, de aproveitar, tá certo? Bom, os parques e as praças são espaços públicos de lazer, onde as pessoas se encontram, convivem e se divertem, realizando diferentes atividades. São locais a céu aberto, quer dizer, não tem cobertura, né? São lugares, praças geralmente, parques, porque às vezes você tem a parquinha e tem um espaço que é um parque com os brinquedinhos para as crianças poderem brincar, né? Então, aí, nesses lugares, né, que são a céu aberto, sem cobertura, nós encontramos ali o que? Elementos naturais, elementos da natureza. Quais são os elementos da natureza? As árvores, as plantas, se tiver um lugar próprio, uns lagos, alguns animais, né? São elementos da natureza, são elementos naturais. Nesses espaços também é possível descansar, né? Quem está cansado leva um paninho para sentar, para ler algum livro, para brincar, certo? E você aprende a conviver com outras pessoas. E também algumas pessoas utilizam esses espaços para praticar esportes. Para garantir a sua segurança e a conservação, há pessoas que trabalham nesse local. Então, são as pessoas que limpam,
né? Que varrem, que tiram o lixo da lixeira. Em alguns lugares tem inseguranças que reforçam ali para que as pessoas possam ficar com tranquilidade, tá? É importante também observar as atitudes e as regras que estão presentes nesses espaços, para que todas as pessoas possam conviver em harmonia, né? Então, vocês já sabem que é um ambiente público, que todas as pessoas vão frequentar, mas que precisam ser respeitadas. Você precisa respeitar as regras, não jogar lixo no chão, não colocar um som muito alto para não atrapalhar o amigo que está ali perto, ou lendo ou descansando, né? Você tem que respeitar o espaço, porque o espaço não é só seu, é de todos, tá bom? Então vamos lá. Seguindo, agora nós vamos para a página 252. E aí na página 252 tem uma imagem bem colorida, olha. A turma do Eleva se divertindo em um lugar ao ar livre, cheio de elementos naturais, ó, a grama, a árvore, tem pipa no alto, né? Então vamos lá. Número 4. O que as crianças estão fazendo? O que essas crianças estão fazendo aí? Elas estão brincando. Então, nós vamos escrever. O que as crianças estão fazendo? Brincando. É isso que elas estão fazendo. Brincando. Então, escrevam aí no número 4. Brincando. Escreveram? Muito bem. Número 5. Elas estão em um local fechado ou aberto? Esse local que as crianças estão brincando, é aberto ou é fechado? Aberto, né? Então, vamos... Número 6. Há espaço como esse onde você mora? Onde você mora tem algum espaço como esse? Cada um vai responder o seu. Sim ou não. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a página 253, tá? Página 253, a tia vai explicar. Cuidando do espaço público. As praças e os parques públicos são geralmente criados e conservados pelo governo do município ou do estado. O governo do município ou do estado. Ele é que é responsável pelas obras e pela conservação, para conservar esses lugares. Porém, todas as pessoas que usam esses espaços também são responsáveis pela limpeza e pela conservação deles. As duas imagens a seguir mostram o mesmo espaço de lazer público, em dois momentos diferentes. Então, vamos lá. Antes, que é a primeira imagem, esse parquinho estava com os brinquedos quebrados. O balanço, olha lá o balanço, tudo quebrado, ó. Sem pintura, ó. Quebrado aqui a alcinha, ó, que balança ele, tá vendo? Sem pintura nenhuma. Depois, houve uma conservação. Eles consertaram o balanço, eles pintaram os ferros e o balanço ficou novo novamente, tá? Bom, comparem as duas imagens e digam quais são as diferenças que vocês viram nelas. Quais foram as diferenças? Na primeira, o brinquedo estava quebrado, né? E na segunda, o brinquedo já estava consertado como novo. Na opinião de vocês, quem pode ter ajudado na melhoria desse espaço? Pode ter sido ou o próprio governante, né, que soube por alguma informação que aquele brinquedo estava quebrado e que precisava de conserto. Ou os próprios moradores, que se juntaram e pensaram, vamos consertar aquele brinquedo? São os nossos filhos que brincam. E aí, juntos, eles consertaram, pintaram e deixaram o parquinho como novo, tá bom? Como vocês acham que podem colaborar para o cuidado dos espaços públicos que frequentam? Reflitam sobre as atitudes e as regras de convívio nesse espaço. Então, como a tia Cláudia já tinha falado antes,
Qual a maneira que a gente pode fazer isso? Não jogando lixo no chão, né? Se vê lixo no chão, vai lá e tira. Não pode quebrar os brinquedos, ficar jogando pedra, não pode ficar gritando. Então, a maneira que nós temos para ajudar a manter esses espaços limpos e cuidados é a gente também colaborar com essas coisas, certo? Muito bem. Bom, agora nós vamos para a página 254. E na página 254 eu tenho um super desafio. Agora você vai propor ações para preservar um espaço de lazer público. Crie uma frase que apresente dicas para o convívio e a conservação desses espaços. Então, aqui eu tenho um espaço, um quadro, tá? O fundo dele é a imagem de um parque, de uma praça. E aqui vocês vão criar uma frase de como as pessoas podem fazer para preservar esse lugar. O que elas podem fazer? Não jogar lixo no chão, não quebrar os brinquedos, pintar, ajudar na limpeza. Então, cada um vai pensar numa frase e vai escrever. E essa página 254 vai postar no mural para tia Cláudia, tá? Então, não pode esquecer que essa página vocês vão fazer e vão postar para tia, tá certo? Muito bem. E aí, na última folhinha que nós vamos fazer hoje, que é a página 255, número 1. Observe as imagens de 2 espaços no estado de São Paulo, planejado pelo paisagista Buller Max. Depois, responda as perguntas. Então, quem planejou, né? Quem fez o planejamento desses 2 espaços aí foi esse paisagista, né? Paisagista é aquela pessoa que faz paisagens, né? Que montam lugares bonitos, feitos por ele. Buller Max, tá certo? Então, aí eu tenho 2 imagens de São Paulo, tá? Circule o tipo de espaço mostrado nas imagens. Essas 2 imagens aqui, ó, tá vendo? Esses 2 lugares, eles são públicos ou eles são privados? Eles são? Todas as pessoas podem frequentar. Todas as pessoas podem conservar. Eles são espaços públicos. Então, vai passar uma linha em volta onde está escrito públicos. P com U. O BLI é o BLI. E o CO, C com O. Passa uma linha em volta no público. Muito bem. Letra B. Que atividades podem ser realizadas nesses espaços? O que a gente pode fazer nesses espaços aí? O que a gente pode fazer? A gente pode brincar, correr, jogar bola, descansar, ler um livro. São várias coisas que a gente pode fazer, tá? Então, vocês também, essa daí, vocês vão pensar o que vocês gostariam de fazer nesses lugares aí, nessas 2 imagens. Vocês vão escrever, ok? Agora, deixa eu ler para vocês aqui, ó. É o perfil. Eu vou ler para vocês o perfil desse paisagista que fez essas 2 paisagens aí. Que planejou, né? Ele planejou, fez o desenho e as pessoas próprias para esse tipo de serviço foram lá e fizeram. Bom, Roberto Buller Max foi um artista plástico brasileiro que ficou mais conhecido como paisagista. Isto significa que ele planejou a paisagem de diversos espaços públicos brasileiros. Em seus projetos, ele valoriza muito o uso de espécies de plantas que são originais do Brasil. Então, geralmente os paisagistas, eles utilizam
de elementos naturais para poder fazer esses locais. Como vocês observam aí, ó, tanto uma imagem quanto a outra, olha quantas árvores, quantas plantas tem ao redor, tá vendo? Ele fez umas cerquinhas com umas árvores pequenas, né? Então, ele foi considerado um paisagista, que significa que ele planejou diversos espaços públicos brasileiros. Ok? Muito bem. Então, nossa aula de geografia termina por aqui. Não esqueçam de fazer a atividade da página 254, postar no mural, porque vai valer nota para geografia. Tá bom? Então, terminamos por aqui. Daqui a pouco a tia Cláudia volta com a próxima aulinha, tá?